Olá, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Peço perdão por não ter aparecido ontem. Não foi porque eu deixei de fazer devocional, porque muitas vezes eu já comentei, né? Eu não consigo fazer por um motivo ou outro, né? Às vezes até bem pessoal. Mas ontem não foi por causa disso. Inclusive, essa minha saga aí, né, com o telefone. Eu perdi tudo que eu tinha no meu telefone tentando limpar. Acabei limpando demais pra poder caber, porque antes, né, de eu conseguir passar pro YouTube, eu faço o vídeo no meu telefone, né, então, querendo ou não, eu sempre preciso de uma memória e outra. Mas enfim, glória a Deus, né, orem, eu vou pedir pra vocês, sempre que vocês puderem, orar por isso, orar pela minha vida no sentido, né, de que nada que não venha de Deus, né, que não seja permissão de Deus atrapalhe aí o nosso devocional, amém? Né? Se você gosta desse devocional, curte, compartilha. Eu nunca pedi isso aqui, né? Comenta, mas por dois motivos. Primeiro, né? Porque, como eu sempre falei, o canal não é um canal de conteúdo. Ela é blogueira e ela posta conteúdos, né? E eu vivo disso, não, né? Esse canal, na verdade, ele é pra gente compartilhar a palavra de Deus. É aquilo que eu sinto no meu coração. Eu uso aquilo que Deus me deu. Eu sei que eu tenho, né? Facilidade de comunicação, de falar, que eu não tenho vergonha. E isso foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Então, eu já entendi que eu preciso usar os meus dons pro Senhor, né? Eu já passei aí essa fase de lutar um pouco com isso, porque por mais que seja fácil, quando o dom é dado pra você, você tem essa facilidade, né? Quando é pra Deus, há uma luta espiritual muito grande, né? Coisas se levantam dentro do nosso lar, não é simples, não é fácil. A gente paga aí um preço às vezes para poder estar fazendo a obra do Senhor, porque o inimigo, é óbvio que ele não quer, porque quantas vezes eu fui edificada através de mulheres, né? Até hoje eu também faço meu devocional com mulheres que estão há mais tempo na caminhada, leio livros de mulheres que estão há mais tempo na caminhada, que têm mais experiências com Jesus, que têm mais experiência inclusive de idade, então é uma troca, umas vão passando para as outras, é natural. Às vezes eu aprendo também com mulheres bem mais novas do que eu. Então, só que a gente sabe que há um preço, né? Eu sei que essas mulheres também pagam um preço, que muitas coisas se levantam na vida delas, porque elas estão fazendo a obra. Então, eu sempre peço oração e também vou pedir para que você curta, para que você comente e compartilhe. Eu tenho acesso, eu não sei quem vê e quem não vê, graças a Deus não faço questão também. Mas o YouTube me permite ver pelo menos a quantidade de visualizações, né, níveis ali. Então eu quero compartilhar isso com você. Os níveis, eles são normais, assim, não é nada exorbitante, mas é até mais do que eu imaginava, né? Porque eu achei que só o meu círculo ali que eu publicava, que é o grupo lá do WhatsApp, e algumas amigas que iriam ver, mas pela quantidade de visualizações, pelo visto, não tem sido só essas pessoas. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer pra vocês que não, eu não sou blogueira, não, isso aqui não é um canal de conteúdo, não, eu não vivo disso, mas eu não posso ser hipócrita e dizer que eu não espero que esses vídeos, eles atravessem aí cidades, lugares, bairros, pessoas. Por quê? Porque um dia fui eu, um dia foi você. E eu tenho certeza que há muitas mulheres aí em leito de cama, de depressão, se achando incapaz, em momentos de solitude também, que até tem Deus, mas que estão sozinhas. Por exemplo, eu estou vivendo um momento de solitude aqui. Eu não tenho amizades aqui ainda, sabe? Então, como que eu me abasteço? Eu falo com as minhas irmãs da congregação da minha outra cidade, com as minhas amigas da outra cidade, e é por esse canal aqui. Então imagina quantas mulheres podem estar aí recebendo de Deus, se você compartilhar, e às vezes até só curtir e comentar. Por quê? Vou ensinar para vocês que o que eu aprendi há pouco tempo. A internet, a rede social, todas elas, YouTube, Instagram, TikTok, todas elas são nada mais nada menos que um algoritmo. Ou seja, toda vez que você curte, que você comenta, que você compartilha, a internet entende, aquela rede social entende que, esse tipo de conteúdo é relevante. Nós vamos começar a compartilhar esse conteúdo, porque existe a maneira de compartilhar de uma maneira paga. Eu ainda não faço isso e ainda não tenho essa pretensão, porque como eu falei pra vocês, a ideia não é que eu seja uma blogueira, que eu seja conhecida.
Mas existe essa possibilidade. E existe a possibilidade de que às vezes a pessoa, ela tá sendo tão bem vista, requisitada, curtida, enfim, que a internet por si só acaba promovendo aquele conteúdo. Então, caso você ainda não fez isso, e é natural, às vezes, quantas vezes eu também não sabia disso. Às vezes a gente tá ali só passando o vídeo, adora, acha maravilhoso aquele vídeo, mas não curte, nem comenta e nem envia pra ninguém, porque tá passando, ele tá rodando. Mas a partir de hoje, olhe com olhos de amor pra esse tipo de conteúdo, não só o meu, de outras pessoas também que estão passando, né, a palavra de Deus adiante aí, que estão exercendo aí seu chamado, seu dom, que pagam às vezes o preço por isso, tá? Não somente por isso, mas principalmente pelo principal motivo, que é Jesus. É a palavra de Deus sendo compartilhada. Existe muita gente aí na internet sedenta por um momento de salvação, sabe? E nós podemos ser canal para isso. E cada um da sua maneira, tá tudo bem se você não sabe fazer vídeo, se você não gosta de falar, se você tem vergonha. Então você faz a sua parte, como a gente brinca, como a gente sempre dá o exemplo, né? Das missões do missionário. Aquela pessoa que ela apoia, que ela financia, também é um missionário. Porque ela está enviando quem tem a oportunidade, quem tem o dom para a missão. Então ela também está fazendo a missão junto com aquela pessoa. E é a mesma coisa aqui na internet. Talvez você não goste, não queira, não saiba, mas você curtindo, comentando, compartilhando, mandando para aquela amiga que talvez, né, você, eu já tentei falar várias vezes, mas quando vê, de uma outra maneira ela aceita Jesus, amém? Então, em nome de Jesus, é assim que eu queria começar falando, já até me estendi um pouco. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que Deus trouxe à tona na minha vida. Eu estava buscando alguns livros, na verdade fui mexer para enviar um livro para uma amiga, e aí devolver esse livro, e aí eu resgatei alguns livros que eu sempre tive vontade de reler, porque há momentos, né, há ciclos na nossa vida, e às vezes você lê aquele livro num momento, e quando você lê em outro, você aprende outras coisas, e eu, como compartilho aqui com vocês, eu gosto muito de ler, né, então eu fui resgatar alguns livros. E aí, nesse resgate, Deus me trouxe à memória o início em que eu comecei a passar por um processo de identidade. É um assunto que eu gosto muito, de verdade, de falar. Por quê? Porque eu fui muito trabalhada nessa área. E até hoje eu sou. E eu acho que eu nunca vou deixar de ser. Eu acho que esse processo de identidade é um processo que a gente vai sempre aí levar conosco até a volta de Jesus. Por quê? Porque é muito difícil, né? Pra gente entender a nossa filiação celestial, né? Pra gente... Quem não nasceu num lar cristão, não teve isso, assim, desde o berço, esse ensinamento, fica, às vezes, um pouco confuso. E também tudo que a gente passa na vida da gente, né? Tudo que mancha a nossa identidade, tudo que magoa o nosso coração, acaba que faz com que esse processo da identidade seja um dos mais difíceis na vida de um cristão. Porque a gente costuma muito falar só de identidade para a mulher, mas hoje em dia a identidade em Cristo Jesus, ela é necessária ser falada para todos, porque para os homens também tá muito difícil. Mas amém, não vou entrar no mérito nesse assunto no momento. E aí Deus trouxe para mim à tona. Em 2 momentos Deus sempre traz para mim esse processo assim para me compartilhar. Ou é no momento em que eu preciso, sabe? Quando eu tô realmente de novo passando por uma situação de identidade, em que eu preciso reafirmar, em que eu preciso me lembrar de quem eu sou filha, sabe? Né? Daquilo que Deus quer e planejou para minha vida, como eu li em Salmo 139 no dia do meu aniversário, que Ele me projetou desde o meu embrião. Então às vezes eu tô tão mal, né? Emocionalmente falando, pessoalmente, que Deus precisa me resgatar e me lembrar da minha identidade. E tem outro momento que eu sinto que Deus sempre me chama aos olhos para falar, que é aquele momento que eu já compartilhei aqui com vocês. Eu tenho a impressão de que Deus é aquele pai que vira e mexe, ele tá te falando palavras de afirmação. E às vezes não é só por um processo, ele tá falando de novo para que você passe de novo por aquilo. Às vezes né? A maioria das vezes mas às vezes eu entendo, e a gente pode tirar isso de grandes mulheres, por exemplo, que às vezes elas não estão passando por um processo e elas tiram uma pregação enorme sobre aquela determinada situação. Por quê? Porque eu acredito que é Deus lembrando de novo o chamado delas e reafirmando no coração delas, falando palavras de afirmação para elas, sabe?
E aí elas conseguem transbordar disso com tanto amor, assim, com aquilo que nos enche os olhos, nos enche o coração, sabe? Nos enche de esperança e até de motivação, né? Porque a ideia não é motivacionar, não é ser motivacional, mas é gerar uma fé que vai motivar você a ter a mesma fé que eu tenho. E outras mulheres, consequentemente. Então, o que eu entendo disso? Nesse momento, sabe? Deus foi trabalhando comigo, primeiro, de novo, me lembrando de novo, me trazendo de novo, com carinho, com cuidado, né? Nesse momento que nem eu contei pra vocês, de solitude, que eu precisei, assim, estar realmente firme em Jesus. E de uns dias pra cá, de poucos dias pra cá, ele tem me lembrado desse processo de uma maneira positiva, de uma maneira, que nem eu falei pra vocês, como se ele estivesse falando palavras de afirmação. Filha, você entendeu isso, então eu quero que você transborde disso. Nunca deixe de transbordar disso, na verdade, né? Nem quando você não estiver bem. E eu entendi isso do Senhor. Então, o processo de identidade pra mim, ele foi bem... Eu fui quebrada, totalmente desmontada, desconstruída. Eu nem gosto dessa palavra, mas eu fui totalmente desconstruída, né? Na época que eu passei por esse processo, por quê? Porque esse processo pra mim era assim, ó, a Raíssa do passado, quem me conhece sabe, quem conhece um pouco do meu testemunho sabe, eu fui tudo que vocês podem imaginar na sua vida. Eu fui hippie, eu fui funkeira, eu fui empresária de sucesso, eu fui uma dona do lar, eu fui uma pessoa que fazia decoração, eu fui uma professora, eu fui várias coisas. E em todas elas eu busquei a felicidade, eu busquei a minha identidade, sabe? Ser, possuir aquilo. Eu pensava assim, aquela pessoa tá fazendo tal coisa e parece estar muito bem. Acho que pode ser que eu dê certo naquilo, ou que se eu for parecida com ela, vai dar certo. Então isso, de certa forma, fazia com que eu pulasse aí vamos dizer assim, de identidade para identidade, né? De situação. E aí mudava jeito, mudava roupa, mudava tudo. Por quê? O que a gente precisa entender? Quando a gente é pequeno, quando a gente é criança, eu tenho estudado sobre isso já na minha faculdade, no caso, né? No processo que eu faço. Pra quem não sabe, meu grande sonho é ser uma neuropsicopedagoga, ou seja, entender lá desde do que acontece na nossa cabeça até o que chega aqui no nosso coração, né? Tratar das emoções e do racional junto com tudo isso. Então, eu estudo um pouco disso. E aí, quando a gente é pequeno, enfim, a nossa geração pra trás, lá, até os anos 90 mais ou menos, se tinha uma maneira de educação, tá? Que ainda às vezes está se perpetuando, mas ela já está... As pessoas já estão começando a ter um pouco mais de conhecimento. Essa geração agora é a geração do conhecimento, então as pessoas estão tendo um pouco mais de acesso para entender os prós e os contras de cada tipo de ensino, de cada tipo de educação. Na nossa época não tinha isso, então o que se passava adiante? Normalmente a gente apontava os erros da criança. Ponto. Era assim, ó, vai dizer que não é com você. Talvez você possa comentar aí, né? Usa disso pra fazer um comentário. Como era essa educação? Não era assim? Antes, por exemplo, da gente sair de casa pra uma festa ou pra visitar a casa de algum parente, de algum amigo, o seu pai e sua mãe, ele não apontava só os erros, só o que era negativo, só o que você não podia fazer e que normalmente, porque você era criança, você fazia, que é pedir comida, que é subir no sofá, que é sujar a mão e não limpar, enfim, N situações. Não faz isso, você não faz aquilo, você não pode se meter na conversa de adulto, porque você vive se metendo. Sabe, eles apontavam os erros? Normalmente, não só na minha criação, mas na criação do passado, era assim. Então, a gente não foi acostumado a entender positivamente a nós mesmos. Nós não fomos ensinados sobre as nossas emoções, a gente foi ensinado muito pelo contrário. Se é ruim, você guarda isso, você não faz, sabe? Guarda pra você e ficava por isso mesmo. Depois também não se falava mais, o que você sentiu, como você se sentiu, sabe? Não era falado sobre isso. E eu não tô dizendo pra você dar poder a uma criança, claro que não é sobre isso. Mas existe sim uma maneira melhor de educação, uma maneira mais construtiva e principalmente uma maneira de autoconhecimento.
A gente aprende muita coisa na nossa escola, né? Nas escolas da vida. A gente aprende conteúdos importantíssimos, tá tudo bem. Mas nunca ninguém nos ensina como lidar com a gente mesmo. Como lidar com o nosso coração, como lidar com as emoções que a gente sente, como lidar com as mágoas que acabam gerando dentro do nosso coração, como trazer isso pro racional, pra gente aprender a suportar e também a passar por isso de uma maneira que não seja tão traumática. Existe, inclusive, um estudo que eu tava lendo esses dias, por exemplo, tem gente que fala, isso não muda na minha vida, parece um ciclo que se repete, parece algo assim, um vício na minha vida. Existe uma parte do nosso cérebro em que ele tem a tendência a criar a resistência. Então, toda vez que você não autoconhece aquilo, que você não tem acesso ao conhecimento, aquilo te gera uma resistência a alguma coisa, porque você não conhece. É um pouco ali do sentimento do medo, vamos dizer assim, mais ou menos, aquele instintivo do animal, por exemplo, do racional. Eu não conheço, eu não sei, então eu não faço, e eu resisto àquilo. Então, vamos dizer que você tem um problema, um ciclo que você está passando, e você não entende por que você está passando, e você também nem entende por que você, em algum momento, caiu naquela armadilha, naquela determinada situação. Justamente por isso. Porque nunca ninguém nos ensinou a autoconhecer, sabe? A se autoconhecer, a conhecer o que veio da minha história, o que me gerou mágoa, como eu resolvo isso, em que lugar isso deu esse estopim. Eu preciso ir lá, resgatar a raiz e tentar entender o que aconteceu naquela situação, por que aquilo me feriu, entende? E aí eu consigo mudar, porque aquilo que eu conheço, aquilo no qual eu tenho acesso ao conhecimento, eu consigo mudar, porque se eu tenho acesso ao conhecimento, eu sei o que aquilo gera, da onde veio, para onde vai, né? Se eu preciso tomar algum medicamento para isso, se eu preciso mudar algum hábito da minha vida para isso, né? Existem estudos enormes sobre várias coisas, inclusive sobre emagrecimento, né? Que muitas vezes as mulheres não conseguem, e hoje em dia já tem estudos comprovando que é totalmente emocional, que vem lá do teu passado. Olha que loucura. Algo que tá lá grudadinho na sua cabeça, mas que não foi ensinado pra você. Que não foi permitido a você ter acesso a entender aquilo melhor. E aí você cria uma resistência. E aí tudo que é criado resistência acaba que vai se repetir porque você não entende e aquilo continua repetindo e você não resolve. Eu nem sei porque eu tô falando tudo isso, amém? Eu creio que o Espírito Santo tá direcionando, como eu sempre peço para que ele direcione. Mas eu iniciei tudo isso para dizer para você que então, às vezes a gente se olha se condenando, a gente olha como se a gente não tivesse mais saída, não tivesse mais jeito. Esse meu jeito, esse ciclo de violência que eu vivo, esse ciclo de depressão que eu vivo, esse ciclo de agonia, de ansiedade que eu vivo, não tem mais jeito, não tem o que eu fazer e eu também não sei como, não foi me apresentada a situação, eu não tenho acesso a esse conhecimento. E agora eu tenho que viver desse jeito. Então, em toda a nossa vida, né, uma gama de situações faz com que isso se transforme de um nível em que quando a gente vê, a nossa vida, ela tomou um rumo, sabe? E a gente não consegue entender. Essa Raíssa lá do passado, ela buscava identidades justamente por isso, sabe? Porque não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe, não é culpa de ninguém, e também quando você entender isso, tudo vai mudar na sua vida, sabe? É um processo, eles não tinham aceitado Jesus, eu não nasci num lar cristão, então eles fizeram da melhor forma que eles podiam, eles deram o melhor. Eu honro meu pai e a minha mãe, tanto o meu pai biológico, que não me criou, quanto o meu pai que me criou. Eu honro os dois, porque eles fizeram o que eles podiam fazer dentro daquilo que eles tinham, porque com certeza eles deram o melhor dentro daquilo que eles podiam. Infelizmente, se o melhor, por exemplo, do meu pai biológico não foi nem me procurar, era o melhor que ele tinha pra fazer. Ele me procurou pouquíssimas vezes, mas eu digo pessoalmente, né? Era o que ele podia. Dentro dele era o melhor que ele tinha pra dar. E isso, infelizmente, é um problema dele. E quando você entender isso, que não é tudo sobre você, e que às vezes o que é ruim, hoje em dia eu mudo essa mentalidade. Quando chega e alguém me trata mal, ou não me trata com, no mínimo, educação, né? Ou fala mal de mim, ou fala algo de mim, algo que me constrange, enfim. Eu penso assim,
o problema não tá comigo. O problema tá com a outra pessoa, infelizmente. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se eu puder falar, eu falo. Tá tudo certo. Mas se eu não puder, se isso não couber a mim, eu entrego pra Jesus e oro e entrego a vida da outra pessoa, inclusive. Claro, Deus, guarda o meu coração, porque muitas vezes a gente fica assim, magoado. Mas hoje em dia eu tenho a maturidade de entender que não é tudo sobre mim, sabe? A pessoa, foi o que foi passado pra pessoa, foi como ela foi educada, foi como ela foi ensinada, foi como ela foi tratada, e isso espelha, é natural. Como que a gente muda isso? É só Jesus na nossa vida. Claro que nem eu falei, existem várias maneiras, estudos, e Jesus está em todos eles, sabe? Estudos sobre a mente, sobre o nosso coração, sobre o autoconhecimento, eu digo, tá? Enfim, então, nós temos esse reflexo de nós mesmos. Chegamos ao ponto de hoje, a Raíssa de hoje. Quando eu olho para a Raíssa de antigamente, que toda e qualquer pessoa, identidade alternativa, eu via uma solução para os meus problemas, eu penso no quanto isso me machucou, porque não trouxe, óbvio que não ia trazer a identidade real da Raíssa, não trouxe felicidade, sabe? Eu fiquei só vagando de situação para situação, de lugar para lugar, de personalidade para personalidade. Então eu quero ler com vocês, né, pra gente entender melhor, uma história de Mefibosete. Talvez muitas conheçam, esse nome ele é bem estranho, então a gente grava muito rápido, mas quem não conhece, acompanha aí. Eu só vou ler, lá em 2 Samuel, só vou ler 9, vou ler até o 8 só, tá? 9, 1, 8, até o 8. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatã aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel e Lodebar. Amiel em Lodebar, desculpa. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. E ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o trarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou desenvolver todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, te devolver, e você comerá sempre na minha mesa. Mefibosete prostou-se e disse: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Aqui fica muito claro que Mefibosete tinha um grande problema de identidade. Naquela época, para resumir para você essa história, os homens faziam alianças. Essas alianças, elas eram seladas de várias maneiras. Com anéis, com a palavra. Porque naquela época não existia o SPC, o Serasa, as redes sociais, as fofoqueiras de plantão da nossa rua. Não existia, né? Imagina, um rei para outro rei, ele só tinha a palavra dele e o que as pessoas sabiam sobre aquele rei. Então, a palavra, ela significava muito. A aliança que se chamava, que se fazia, eram que nem os contratos de hoje em dia, eram selados com a palavra. Não importa o que acontecesse, eles cumpriam com a palavra, tá? Isso era uma aliança. Uma vez feita aliança, um homem com o outro, aquilo não se dissipava mais. Era real, né? Isso se perpetuou por muito tempo, né? Até pouco tempo aí atrás, os nossos avós aí ainda faziam negócios de palavra com palavra. O homem, ele tinha uma honra, uma palavra. Era isso, né, que honrava com o caráter do homem, certo? Então, existia uma aliança entre Jonatas, que era o pai do Mefibosete, e o rei. Tá? Então você atente aqui que conta na história que em um determinado momento de guerra, quando Mefibosete era pequenininho, era nenê, a empregada, com muito medo que matassem ele, pega ele no colo e corre pra fugir. No que corre pra fugir, Mefibosete cai, e por isso que ele é aleijado. Eu não li todo o contexto da vida de Mefibosete, então eu não sei se
claro, de certa maneira, foi um pouco que roubada essa identidade dele, não é? Porque, na verdade, ele foi criado, então, por outra pessoa, provavelmente ele foi criado de qualquer jeito, porque ele foi arrancado do palácio, né, com esse intuito de ajudar, na verdade. Mas, o que eu sei também, né, pela palavra de Deus, pelo que a gente estuda da palavra de Deus, é que essas alianças, uma como é que eu posso dizer? Das maneiras da gente... deles confirmarem essa aliança era também ser algo público. Os homens sabiam dessa aliança. Eram como se existissem testemunhas, vamos dizer assim. Então, Mefibosete sabia de quem ele era filho, ele sabia que ele era filho de Jonatas e ele sabia da aliança que Jonatas tinha com o rei. Aí eu te pergunto, por que Mefibosete nunca foi pedir posse da sua herança, daquilo que ele tinha por direito? Porque Mefibosete tinha problema com a sua identidade. Porque ele não se achava digno daquela identidade. E por que eu sei isso? Raíssa, você está supondo? Não, a palavra de Deus diz, está aqui explícito. Quem é o teu servo para que te preocupes comigo, um cão morto como eu? Total deturbação da identidade dele. Nem quando o rei chama e diz que vai honrá-lo, ele se sente digno disso. Ele, lembraram. Lembraram que eu sou filho, graças a Deus. Não. Ele, quem sou eu? Um cão morto. Por quê? Porque Mefibosete estava se enxergando assim. E aí eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta para nós. Como você tem olhado para você mesma? Qual é o reflexo que você tem visto? Quando você olha no espelho, o que você vê fisicamente, psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente? Qual é o reflexo que você tem de você? Você tem se olhado como filha do rei? Porque ele era filho. Ele tinha uma herança. E ele nunca sequer... Porque aí eu pensei... Não, realmente, ele tinha um problema de identidade. Ele tinha medo. Ele tinha... ele não se enxergava tal como. Porque por mais... Olha só a situação, tá? Você já tá vivendo uma vida horrível. Porque o lugar que ele morava era Lodebar. Lodebar é, pra mim, exemplificar pra vocês, é a vila da vila da vila. É um lugar horrível. A história conta que ele se arrastava no chão e que ele mendigava. Então, era uma vida miserável. O que ele perderia indo até o rei? O que ele perderia? Se a vida dele já era horrível, o que ele podia perder? O que ele tinha a perder? Porque aí eu pensei, gente, se eu sou filha de Jonatas, meu pai tem uma aliança com o rei, eu tenho uma herança para receber, eu vou lá, eu quero a minha herança. Sabe? E ele era pra no mínimo ter chego lá e ter dito, olha, sabe, vai com medo mesmo. Porque ele era filho de Jonathan e ele era pra ter tido a visão dessa identidade. Ele era pra ter tomado essa identidade pra ele. Mas, com certeza, isso foi roubado de Mefibosete. E ele, como eu falei pra nós, a vida vai indo, vai nos levando e a gente não vai atrás, não requer o acesso ao conhecimento, sabe? Do porquê estamos vivendo dessa maneira. Mefibosete, eu acredito que ele foi se deixando acreditar pelas mentiras que contaram pra ele, pela situação que ele vivia, pelos defeitos que ele tinha, porque ele era aleijado. Então, ele, com certeza, ele não se sentia capaz de estar morando naquele lugar. E isso também traz uma analogia para nós, sabe? Quando a gente vê outras pessoas vivendo vidas maravilhosas e a gente fica, poxa, ia ser demais se eu vivesse aquela vida. Sabe por que você tem esse tipo de sentimento? Porque realmente você tem acesso. Porque realmente isso está liberado para você. A vida plena de outra pessoa, não aquela vida, mas uma vida plena, uma vida em abundância, como diz a palavra de Deus, ela está aqui, ela está liberada para você. Mas quando nós temos deturbação da nossa identidade, não sabemos de quem somos filhos e também não procuramos, né, conhecimento, autoconhecimento e ter acesso a isso, a gente acaba vivendo como filhas da dor aí, como as pessoas dizem, filhas de Eva, que é a antiga Eva, aquela que pecou e que viveu dores horríveis depois do pecado.
mas eu não sou filha de Eva. Eu sou filha de Deus. E eu tenho acesso ao conhecimento de quem é meu pai. E tendo acesso a isso, eu sei qual é a minha herança. E aí, a partir do momento que eu tive esse acesso, que eu tive esse autoconhecimento, nunca mais eu quis ser outra pessoa. Nunca mais eu quis ser hippie, empresária, tal coisa, tal professor. Nunca mais. Eu quero ser a Raíssa. E eu quero ser a Raíssa e Deus me coloca nos lugares em que eu posso fazer alguma coisa. Mas aquilo que eu faço não determina quem eu sou. Os meus defeitos não determinam quem eu sou, não determinam a minha identidade. E eu quero ler para você algo. Sua autoimagem tem o poder de determinar seu destino. Nenhum defeito, erro ou pecado é capaz de mudar o sangue real que corre nas suas veias. É hereditário. Assim que você nasce, você recebe na hora. Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. A maneira como você se enxerga é essencial para definir o caminho que será trilhado. Como você tem se enxergado? Volto a perguntar. Como nós temos nos enxergado? Nós estamos como Mefibosete, nos enxergando como um cão morto já, que sequer teve a audácia de, no mínimo, requerer a sua herança. No mínimo, bom, vou com medo mesmo, porque eu não tenho nada pra perder, minha vida já é miserável, vou chegar lá e vou dizer pro rei, eu tenho uma herança e eu quero a minha herança, a minha parte. Sabe? Mas talvez realmente tenham te roubado essa identidade. O mundo roubou a identidade. A família que você nasceu talvez realmente tenha sido violenta com você. Eles fizeram o que podiam fazer, ou isso não foi suficiente. Só que a partir de agora, nós temos um novo acesso. Nós temos acesso à nossa real identidade. Aquela lá de Salmos 39, como eu li na sexta-feira. Aquele que nos formou num embrião, muito antes, inclusive, disso, que já tinha um plano perfeito para nós, que já tinha uma identidade perfeita, que nos desenhou, que nos fez perfeitos, indiferente dos nossos defeitos ou não. Eles não são capazes de moldar a nossa identidade. Só Jesus é capaz de moldar a nossa identidade. Sabe, então como você tem se olhado? Você tem se olhado como Mefibosete, um cão morto que já não tem mais solução e que mesmo que você tenha direito a alguma coisa, você deixa para outra pessoa viver? E isso também traz para nós uma analogia. Essa questão, né, de que outras pessoas vivem a plenitude ou não, com certeza, olha só, pensa comigo. Existia uma herança para Mefibosete. E enquanto ele não usufruiu, não deixou de existir. Esse dinheiro estava lá, a comida estava lá, o palácio estava lá. Quem usufruiu disso? Outras pessoas. Outras pessoas usufruíram daquilo. Sabe? Outras pessoas usufruíram da vida de Mefibosete. Por quê? Porque ele tinha uma imagem deturbada da sua identidade. Porque ele não sabia quem ele era. Porque ele achava que ele era um qualquer. E enquanto ele não assumiu o seu posto, né, a sua identidade de filho de Jonathan, aquele que tinha uma herança para receber uma aliança com o rei, ele ficou vivendo de qualquer jeito. E outras pessoas viveram no lugar dele, comeram da comida dele, dormiram no palácio dele, tiveram acesso ao dinheiro que era dele. É forte isso, né? Por isso às vezes a gente olha para outras pessoas e pensa, eu caberia bem lá, mas não tô vivendo isso, não mereço, não sei fazer, não sei fazer dinheiro, não sei ser empresária, eu não tenho profissão, eu tô aqui, sabe? Eu tive uma infância difícil, os meus pais não falaram palavras de afirmação pra mim, como eu falei lá no início, né? É difícil a gente olhar pra criança e ficar afirmando ele, né? E aí acaba que isso gera um monte de consequências na mente e no coração da gente, das crianças, enfim, e nos tornamos, esses maduros, essas pessoas que não são maduras, que são todas cheias de mágoa, de rancor, de uma série de problemas psicológicos, porque não nos autoconhecemos, não conhecemos a nossa imagem e semelhança, que é a de Deus. Não temos essa visão, né, celestial. Amém? Então, em nome de Jesus, para fechar aqui. Como você tem se enxergado? Como a gente tem se enxergado? Sabe? Existe uma identidade acima de tudo isso que você tem vivido.
uma identidade plena, que é a imagem e semelhança desse Criador que é perfeito. Ou seja, existe um plano perfeito para sua vida, existe um plano de salvação para sua vida. Imagina você ser filha do Rei dos Reis, porque esses reis que passaram até hoje no nosso mundo, eles tinham tudo. Eles tinham, imagina, aqueles palácios maravilhosos e cheios de ouro e tal. Imagina você ser filha do Rei dos Reis, ou seja, o rei acima de todos esses reis, aquele que é dono do ouro e da prata. Imagina como é a morada desse rei. O céu, a salvação, como é a eternidade, porque ele é o Rei dos Reis, todos esses reis morreram, esse rei é eterno, e a sua vida como filha dele vai ser eterna, ou seja, não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter dor, e você vai ter acesso a tudo de melhor que existe, que a gente não consegue, diz na Bíblia que a gente não consegue nem imaginar o que tem lá naquele lugar, o que tem no céu. Imagina você ser filha desse cara. Porque é esse cara que eu tô falando, que é o meu pai, Deus, sabe? Jesus é o meu pai, meu noivo, sabe? E ele tá à minha espera, eu tô à espera dele. Então, que nesse dia a gente entenda, sabe? Essa história de Mefibosete, como a Bíblia toda, como eu digo, sempre falo sobre isso. Você só vai saber aquilo que você tem direito, os seus direitos, os seus deveres, sabe? Como um contrato, uma lei, né? A gente sempre tem acesso ao conhecimento, amém? De alguma maneira. Como que eu sei, Raíssa, se eu sou filha desse Deus? Como que eu sei como me comportar? Como que eu sei como agir? Porque o que essa palavra fala aqui pra nós? O que ela nos conta? Ela nos conta um testemunho de alguém, uma história, e isso gera em nós uma autoconsciência. Você entende? Por que eu digo para que nós tenhamos a palavra de Deus como principal alimento da nossa vida, o primeiro do nosso dia? Porque esse tipo de acesso aqui, isso que Deus nos deixou, a palavra de Deus que Ele nos deixou, é para que a gente traga à nossa consciência coisas que talvez os nossos pais não nos ensinaram, coisas que o mundo realmente não nos ensina, mas que Deus deixou para nós. Nós temos livre acesso a isso por enquanto. Aproveite, desfrute dessa herança. Essa herança está toda aqui, e aqui você vai saber o que você tem direito, o que você não tem direito, de quem você é filha, como isso aconteceu, de que maneira isso sucedeu, para onde você vai, aonde está a sua morada, aonde tem que estar seu coração. Através dessas histórias, não são apenas histórias, são testemunhos que trazem para nossa consciência, amém? O conhecimento de como mudar, então, e como guardar o nosso coração. Então, em nome de Jesus, que essa palavra ela traga para você a revelação de quem você realmente é. Você não é o que o mundo diz que você é. Você não é o que seu passado diz sobre você. Você não é o que as pessoas dizem sobre você. Por melhor que isso seja, sinto te informar. Não, você não é. Você é aquilo que Deus diz a seu respeito. E pode ter certeza que por melhor que seja o adjetivo que as pessoas têm dado para você, o que o Senhor tem para falar sobre você, o que o Senhor tem para sua vida é muito melhor, diz a Bíblia, que nós não conseguimos imaginar. Porque Ele é perfeito, Ele é o dono da perfeição. Amém? Então eu quero orar com você para terminar esse estudo, em nome de Jesus. Senhor Jesus, Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque Tu nos deu livre acesso a esse conhecimento. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Santo Espírito traga o autoconhecimento para nós a partir da Tua palavra e da Tua revelação, Senhor. Não pelo que as pessoas dizem, não pelo que os médicos dizem, não pelo que o mundo nos diz, o passado, os pecados, não, Senhor, não. Senhor, mas pelo que a Tua palavra diz sobre nós. A Tua palavra escrita e a Tua palavra que é audível aos nossos ouvidos, que é o Teu Santo Espírito que nos fala, Senhor, que nos conduz. Em nome de Jesus, alcança cada mulher que precisa ouvir essa palavra, Deus, e lança como uma flecha sobre ela, Senhor, essa palavra de identidade, porque elas são filhas de um Deus, elas são, Senhor, filhas feitas à imagem e semelhança, Senhor, de Ti, que és um Deus perfeito, de amor, Senhor, de poder, Pai, que pode todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, retira, Senhor, elas desse lugar, Deus, de solitude, de desesperança, Pai, em nome de Jesus.
Pai, alcança o coração da gente, Pai, todos os dias. Pai, eu libero, Senhor, essa palavra profética sobre a vida de cada mulher, Senhor. Que elas possam começar a ouvir as tuas palavras de afirmação, Senhor. Que a gente possa continuar a ouvir as tuas palavras de afirmação, Senhor. Eu te dou liberdade, Pai, para falar comigo, Senhor, para falar com cada mulher, Deus. Em nome de Jesus, aquilo que tu queres falar, Senhor. Seja para nos ajudar, seja, Senhor, para nos exortar, ou seja, Senhor, apenas para nos amar, Deus, por quem nós somos, Pai, em Ti. Em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Amém? Que Deus te abençoe e que essa palavra ela entre como uma flecha na sua mente primeiro, para que ela consiga mudar e renovar a sua mente sobre tudo aquilo que Deus tem ao seu respeito, sobre tudo aquilo que você tem direito e livre acesso como filha do Pai. Amém? Em nome de Jesus.